Nós vamos falar hoje de um tema que é muito interessante, que é a parte de perícias de balística. Balística envolve um universo muito grande de perícia. Muita gente pensa que perícia balística é apenas aquela perícia que saber de onde partiu o tiro, onde entrou, como é que foi. É muito mais do que isso. Mas antes de começar propriamente o assunto, eu gostaria de dar uma rápida palavra a vocês a respeito do que é a perícia. Na perícia, na realidade, é uma ciência chamada criminalística. A criminalística é aquela ciência que se preocupa com os vestígios relativos a um fato delituoso. Normalmente, esses vestígios na área jurídica são chamados de elementos sensíveis, né? João Mendes Júnior definiu como corpo de delito o conjunto dos elementos sensíveis encontrados no local do crime. Conjunto dos elementos sensíveis são, na realidade, os vestígios. E o que o perito faz, basicamente, é examinar vestígios e transformá-los em indícios. Vestígios que não são transformados em indícios não estão servindo de prova material, prova técnica. Portanto, o indício é o vestígio transformado em uma prova técnica. É lógico que o indício tem outro, de acordo com o artigo 254 do Código de Processo Penal, tem uma outra definição no universo jurídico, né? Toda aquela circunstância comprovada e tal, que permitindo, que levando a uma determinada circunstância, permite que você deduza uma nova circunstância. A gente pode usar essa mesma definição do ponto de vista técnico. O indício é aquele vestígio que, depois de examinado, permite que o perito deduza uma nova circunstância relativa ao fato. Um exemplo básico, por exemplo, que eu sempre passava para meus alunos é o seguinte: imagine vocês têm um local de crime com um cadáver e manchas de sangue espalhadas pela sala. Muito bem. Aquele vestígio, aquele cadáver, tanto quanto aqueles vestígios de sangue, são vestígios. Até o exame, eles são vestígios. Suponha agora que o perito colha uma amostra daquele sangue e peça um exame em laboratório comparativo com o sangue do cadáver. Aí aquele sangue dá um resultado diferente do sangue do cadáver. Então, ele deduz que é de uma outra pessoa, provavelmente o autor do crime. Então, aquele sangue passou a ser um indício, ou seja, permitiu que se tivesse uma nova ideia a respeito de uma outra circunstância envolvida no crime. Então, a criminalística é uma ciência que vamos dizer assim, que ela sistematiza a observação, a interpretação e a descrição dos vestígios, com o objetivo de transformá-los em uma prova material relativa a um provável ou evidente interesse judiciário. Não é necessário que a criminalística atue apenas em crimes, ela pode atuar em coisas que não são crimes. Por exemplo, há uma suspeita que é uma falsificação de bebida, e se pede uma perícia sobre essa bebida, e se constata que ela é autêntica, mesma coisa pode falar de uma assinatura, não há mais crime, mas a criminalística já atuou. Mas era um caso de evidente repercussão judiciária. Ela não se complementou porque a perícia negou que aquele crime tivesse realmente acontecido, tivesse existido. Na parte da balística propriamente dita, nós temos um universo muito grande de vestígios para analisar. Nessa primeira foto aqui, a gente já podia resumir a palestra inteira nessa foto, porque ela diz 1 milhão de coisas a respeito do que a gente examina em criminalística. O que nós temos aqui? Um revólver, não dá para perceber, mas eu vou falar para vocês, é 38, tá? Disparando. Uma foto muito feliz, né? Essa foto é feita em alta velocidade, não é qualquer câmera que consegue fazer. Mas se vocês observarem bem, tem um projétil a alguma distância pequena ali da boca do cano da arma. Estão vendo? Pois é, aquele projétil saiu com uma velocidade por volta aí de 300 metros por segundo da boca do cano. 300 metros por segundo corresponde a mais ou menos aí 900
1.200 km por hora, 1.100 km por hora, mais ou menos, com uma velocidade enorme. A velocidade do projétil significa energia alta do projétil. Então isso permite que ele perfure alvos que ele vai encontrar pela frente. Mas não é só ele que está saindo pelo cano. Tem uma série de outras linhas coloridas ali, amareladas, não é isso? Amarelas, que estão saindo junto com ele. O que seria isso aí? Falha da arma? Seria pedaço da arma que está saindo junto? Na verdade, isso aí é a pólvora que deu início à combustão dentro do estojo, ou a cápsula, como a gente fala, né? Que empurrou a bala para frente. Só que algumas partículas da pólvora ainda não queimaram, estão queimando junto com a bala saindo. Essas partículas que estão fazendo essas linhas coloridas, elas estão em fogo ainda estão queimando. Mas um pouquinho abaixo da bala a gente vê alguns pontinhos pretos. Essas são partículas da pólvora que já queimaram. E ainda a gente vê um monte de fumaça cinza acompanhando o projétil e atrás dele uma fumaça avermelhada. A diferença dessa cor cinza para avermelhada é a temperatura. A fumaça que está na frente, a cinza, já é uma pólvora que a temperatura já baixou bastante. Você veja que a temperatura baixa rapidamente da boca do cano até onde está a bala, que não tem mais do que 10 centímetros aqui, 15 centímetros, vamos dizer. A pólvora já começou a esfriar naquele ponto lá. Mas tem uma região muito grande aqui, cheio de partículas da pólvora, que não queimaram, outras que ainda estão queimando, e a fumaça da pólvora, que significa os gases que jogaram o projétil para frente, que estão saindo já em temperatura mais baixa. E ainda tem gases queimando, que são essa parte vermelha. Se pudesse apagar essa luz aqui, acho que ficaria melhor ainda. Tem como a gente... Bom, dá para perceber, né, a cor vermelha aqui. Então, este vermelho é a fumaça que ainda está queimando, ou seja, em alta temperatura. Para vocês terem uma ideia, no momento em que a bala é disparada, no momento que a pólvora, ou melhor, no momento em que a espoleta que fica no fundo da munição é acionada, a temperatura que atinge a pólvora na hora que começa a queimar passa de 1.800 graus, temperatura elevadíssima. Mas logo que a bala já sai, essa temperatura já está caindo aí para 400, 500 graus. Essa língua de fogo que parece que acompanha a bala aqui, o projétil, ela já está a uns 600 graus mais ou menos. E ali na frente, a temperatura já está uns 200, 150 graus. Dá para queimar a mão ainda, por exemplo, mas já não é tão forte assim. Mais um pouquinho adiante, ou seja, mais uns 10 centímetros para frente, a pólvora já não está queimando mais. Se ela pegar num alvo, vai ficar apenas um pretinho de fumaça, aquela nuvenzinha de fumaça, mas não vai queimar o alvo. Em outras palavras, se nós tivermos um alvo colocado na frente da bala, na posição que ela está agora, esse alvo seria atingido por partículas que estão em fogo, portanto ele ia receber queimaduras pontuais. Ia ser atingido por fumaça, que é aquela pólvora que já queimou, ia ficar meio pretejado, né? E ainda vinha atrás uma nuvem de fogo, de fumaça em alta temperatura, que ia deixar ele chamuscado. Desculpem. Em outras palavras, nesta foto a gente já está mostrando que um tiro produz chamuscamento, ou então uma zona que a gente pode chamar de esfumaçamento, tudo isso relacionado com... E a zona de tatuagem também, que vai ser esses pontinhos aqui da pólvora que não queimou, que pode ficar na pele ou na roupa da pessoa. Então essa foto ilustra uma série de problemas que são resolvidos na perícia balística. Tem mais um ainda que eu não falei. Observem que atrás da boca do cano tem uma fumaça vermelha acima e outra em volta da câmara do tambor, de onde saiu a bala.
E veja que os gases aí estão em alta temperatura. Estes gases vão atingir a mão do atirador. Oh, mas não vão queimar? Eles vão queimar a mão do atirador, sim, mas de uma forma tão imperceptível que apenas algumas partículas vão entrar no poro, então não dá nem para sentir qualquer tipo de queimadura. Mas, para o ponto de vista pericial, isso é excelente, porque essas partículas vão ficar alojadas nos poros do atirador. Então esse é um vestígio que vai denunciar quem disparou uma arma de fogo. É aquele exame que a gente chama de residuográfico. Então às vezes a gente pode perguntar assim, mas poxa, por que às vezes o residuográfico dá exame negativo? É muito fácil entender. Essas partículas são microscópicas. Elas entram nos poros. Então, para tirar dos poros, você precisa usar um processo especial. Normalmente se usa um adesivo cirúrgico, que é aqueles que grudam mesmo, né? Quando tira, vem, às vezes, até pele do suspeito junto, pelos à vontade, né? Mas pode acontecer de passar um tempo longo que eu digo, 4, 5, 6 horas do disparo efetuado, que aquelas partículas acabam saindo sozinhas pelo próprio suor da pessoa. Não adianta nenhum processo lavar a mão, então que elas estão lá dentro do poro. Quando você lava a mão, você não lava dentro do poro. Mas quando você sua, o suor é uma forma de limpeza de toxinas, né? O suor que vem de dentro do corpo empurra aquelas partículas para fora. E sai justamente pelos poros do suor, né? E quem dispara arma de fogo, normalmente tem um metabolismo acelerado e acaba suando mais. E acontece justamente isso, de perder ao longo de 5, 6 horas, a gente fala com uma questão de segurança 5 horas. Passou 5 horas do disparo, você já provavelmente não vai achar mais partícula nenhuma. A não ser que a pessoa que disparou morreu em seguida. Aí parou todo o sistema metabólico dela, não vai suar mais. Então aquelas partículas vão ficar, às vezes, até 8, 10 horas. Só vão sair com a decomposição, com o início da decomposição do cadáver, que pode demorar. É um processo que pode começar depois de 10 horas da morte. Então, em uma única fotografia, a gente vê quantas informações a gente pode tirar do ponto de vista balístico, né? A outra que eu não falei é que essa própria bala aí pode ser uma prova mais tarde. Ela está carregando na superfície dela uma série de informações do interior do cano da arma. São aquilo que a gente chama de marcas balísticas, que é uma impressão digital da arma que fica na bala. E isso, através de um confronto balístico, você consegue identificar a arma que disparou. Cada arma tem uma impressão digital diferente da outra. Pode ter sido fabricada no mesmo dia, no mesmo material, na mesma forja, na mesma fresa, não importa. Aquele cano vai ter uma impressão digital diferente de qualquer outro existente. Já fizemos testes com 100 armas sequenciais, fabricadas no mesmo dia, na mesma fábrica, na Taurus, da projéteis 38 com projéteis 38. Essas 100 armas diferentes, todas tinham 100 características diferentes, ou seja, uma tinha uma impressão digital totalmente diferente da outra. Então esse é o grande trunfo da perícia balística, poder identificar de onde partiu uma bala. Nós vamos falar muito disso a respeito nessa palestra a respeito disso, principalmente porque eu, em particular, tenho uma frustração muito grande, porque para o ano da Copa do Mundo, que é este ano nosso, né, há 7 anos atrás, foi prometido que os estados, pelo menos os que eram sede da Copa, teriam um sistema de identificação balística automático. Que nem de impressão digital, que você põe no computador 2 balas, ela pode ter sido disparada no Rio de Janeiro, por exemplo. Depois você aprendeu a arma aqui em São Paulo, você poderia se comunicar com o Rio e identificar a arma. Acontece que esse sistema ficou no projeto durante 3 anos. Quando você tentou executar, alguns estados não quiseram participar, teria que ser uma coisa nacional. Para encurtar a história, em dezembro desse ano, que teria sido a data fatal para poder implantar um sistema desse tipo, para a segurança da Copa, na realidade é um sistema de inteligência para a segurança da Copa.
ele acabou sendo embargado, ou impugnado, por uma pessoa que, segundo consta, era representante de um grupo que não tinha interesse que esse processo pudesse ser implantado no Brasil. Talvez porque ia descobrir muitos crimes que estão obscuros até hoje, né? Uma outra perícia que eu não falei, que também não está contida naquela foto, porque não dava para ver, é que toda arma tem uma identificação, normalmente uma numeração que caracteriza aquela arma. Ela é registrada com aquele número. Em outras palavras, perdeu o número, não se sabe mais qual é a arma. Diferentemente dos veículos, dos carros, o carro tem um chassi marcado em vários pontos, né, na carroceria, nos vidros e tal. A arma só tem uma marca. Até alguns anos atrás, 30 anos atrás, a Taurus tinha um número segredo dentro da armação da arma. Hoje não tem mais. Portanto, se acontecesse que está mostrando a foto aí, raspou o número da arma, dificilmente se pode reconstituir o número. Mas, em alguns casos, é possível, sim, fazer um levantamento e achar o número que tinha sido apagado. Porque quando é feita uma cunhagem a frio, ou seja, aquela batida forte que faz um número em baixo relevo num metal, mesmo que você raspe, partes da estrutura do metal abaixo de onde você raspou ainda mantém memória, vamos dizer assim, da numeração que foi feita. Se você conseguir um processo químico ou metalúrgico que gaste essa superfície até chegar aonde estaria os resquícios daquele número marcado, você pode identificar a arma. Por exemplo, aqui a gente não vê nada, mas depois de usar um reagente, a gente vê que começa a aparecer já alguns números aí, se vocês puderem ver, tem um 0748 aí, embaixo já tem Brasil escrito. Essa parte da numeração já permite uma pesquisa para saber que arma seria essa. Sabendo que é um Taurus 38, sabendo que tem essa numeração, um sistema de computação pode fazer uma busca e achar todas as armas que têm esse final de numeração. Em alguns casos, é possível você levantar com grande precisão os números. Não é possível aqui você saber os dois, o segundo número aqui, mas você vê claramente 154746, embaixo Made in Brasil. Ou seja, o número está restituído mesmo depois de ter sido raspado. Com isso, é possível saber qual a origem dessa arma, se ela foi furtada, aonde foi furtada, se ela foi usada em outros crimes, se já tem alguma apreensão dessa arma em algum lugar. Nós tivemos muitos casos de exames de identificação de arma, que quando levantada a numeração, aquela arma constava que ela estaria no fórum à disposição da justiça. Então, o que ela estava fazendo ali na rua? Ficam uns mistérios que a gente não sabe resolver até hoje. Então, até 87 existia esse número secreto. Hoje não tem mais. Então, a única esperança é que o exame metalográfico da numeração possa levantar o valor. Tá? Bom, toda arma usa uma munição. O que é uma munição? Munição é aquilo que faz a arma funcionar. Sem munição, uma arma não serve para nada, não sei para dar na cabeça da pessoa. Né? Munição é o conjunto formado por estojo, muita gente chama cápsula, foram encontradas várias cápsulas no local. Aquilo lá não é cápsula, aquilo é estojo vazio. Cápsula é aquela argolinha, aquela bolinha que fica no fundo do estojo. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Cápsula é onde está alojada a espoleta. É uma abreviatura de cápsula de espoletamento. Então, aquela parte mais comprida de metal amarelo, ela chama-se estojo. Dentro dela vai a pólvora. E ainda, para que a pólvora queime, você não consegue só apertando o gatilho e fazer a pólvora queimar. A pólvora não é de queima rápida. A pólvora é um explosivo de queima lenta, muito lenta. Você precisa ter um detonador. Toda vez que você tem explosivo lento, você precisa ter um detonador para acionar esse explosivo. No caso, o detonador é o que está dentro da espoleta, está dentro daquela bolsinha no fundo do cartucho.
Aquela bolsinha contém um explosivo poderosíssimo. Pra vocês terem uma ideia, é um explosivo que com 30 quilos derrubou metade de um prédio nos Estados Unidos, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Aquele explosivo chama-se TNR, o pessoal do Exército chama de TNR. É um trinitro resorcinato de chumbo, poderosíssimo explosivo. Nós chamamos de estifinato de chumbo, para sermos mais práticos, né? Esse explosivo, logicamente, você não compra em farmácia. Nem a pólvora você compra em farmácia. Mas a pólvora você até poderia conseguir na forma de pólvora negra, de fogos de artifício e tudo. Mas o detonador é controladíssimo pelo Exército. É uma das bases, é um dos detonadores usado para explodir a dinamite, por exemplo. Então, como ele é muito controlado, ninguém tem esse explosivo, ninguém pode ter esse explosivo. Só os caras que todo dia explodem caixas eletrônicos, aí eles têm a vontade. Ainda temos o elemento vulnerante. O elemento vulnerante é justamente o projétil. Ele fica na boca do estojo, atrás dele tem toda a pólvora dentro do estojo, e atrás da pólvora tem a espoleta. Quando a espoleta for detonada, ela vai jogar uma alta temperatura, um flash, né? Uma alta temperatura, uma faísca muito forte na pólvora, a pólvora vai queimar imediatamente. E a pólvora, a queima dela é lenta, e tem que ser lenta para se transformar em gases rapidamente. Quando ela se transforma em gases, aquilo lá vira uma panela de pressão pronta para explodir. Como não tem por onde sair aqueles gases, o único jeito é eles empurrarem o projétil. É assim que funciona a arma de fogo. Eles expelem o projétil com a alta velocidade da queima da pólvora. Essa unidade toda, formada de estojo, iniciador, espoleta, pólvora, projétil, chama-se cartucho. Então, cartucho é aquele íntegro, que tem a bala, tem tudo lá bonitinho, aquilo é o cartucho. Se tiver um estojo vazio, quer dizer, o cartucho, a bala já foi detonada, aquilo lá chama-se estojo. Tá? Em algumas armas, como as de caça, por exemplo, ou as 12, 20, esse tipo de espingarda que atira chumbo múltiplo, além desses componentes, ainda tem uma bucha, que no lugar na boca do estojo, ela está colocada ali para, quando ela receber o impacto da pólvora, ela empurra todos os chubinhos de uma vez só. É como se fosse uma parede que é acionada pela pólvora, a pólvora empurra o chumbinho, se chama bucha. Muitas vezes a gente encontra bucha dentro de cadáver, por exemplo, porque tiro é muito próximo, a bucha entra junto com os chumbinhos, com tudo. Então, para vocês verem aqui está aqueles cartuchos que a gente, os mais comuns que existem, tá? Não vamos entrar em detalhes em tipo de espoleta e tal, porque também é um refinamento que não é necessário nesse momento. Mas aqui vocês têm os cartuchos de caça, que é aquele que eu acabei de falar. Tem a bucha, que é aquela coisinha branca que está aí no meio, que vai empurrar, que nem uma plataforma, né, em alta velocidade, todos os chumbinhos para fora. E abaixo da bucha tem a pólvora, que é aqueles grãozinhos prateados ali. E no meio tem a espoleta. Esses cartuchos que tem espoleta no meio são chamados de fogo central. Ou seja, cartucho de fogo central é aquele que a espoleta fica no meio da traseira do cartucho. Esse tipo de cartucho tem que ser acionado por um cão, ou seja, alguma coisa pontuda que acerte bem no centro dele. Ou um cão, no caso do revólver, ou uma agulha, um percussor, depende de como você queira chamar, no caso de uma pistola ou metralhadora. Mas tem que ter alguma coisa que vai bater bem ali, naquele lugar, para explodir. Os cartuchos de fogo circular, que é o terceiro que está aqui, não tem essa espoleta no meio. A espoleta, na realidade, está em toda a base dele. Então, qualquer pedacinho que pegue, ele dispara. Os 22, por exemplo, o revólver 22, são essas balas que são usadas, elas não têm espoleta. Desculpa, não tem cápsula de espoletamento. A espoleta está em toda a base dela.
Então vocês podem ver que revólver 22, por exemplo, não tem o cão, ou o cão dele é achatadinho, porque ele não precisa pegar exatamente no meio. Bom, um detalhe um pouquinho melhor de um corte de uma bala. Aqui está a cápsula, propriamente dita, de espoletamento aqui embaixo. Ela contém aqueles explosivos que eu falei na base de chumbo, estifinato de chumbo. A bala propriamente dita, ela pode ter um núcleo de chumbo e pode ser revestida de um metal, geralmente cobre ou bronze, dependendo do tipo de bala, dependendo da velocidade que se quer dar na bala. Até mesmo aço, mas normalmente o núcleo é de chumbo. Então aqui nós temos aquela parte cinza da parte de cima ali, é chumbo, em volta tem um anelzinho, uma cobertura de cobre. Essas balas são chamadas encamisadas ou jaquetadas. São usadas em pistolas e metralhadoras. Alguém pode perguntar, mas por que não se usa em revólver? Alguns revólveres, como o Magnum 357, usam. Mas em revólver não é uma arma de alta precisão. E a vantagem dessas balas encamisadas é que elas têm uma linha reta, digamos assim, de mira, muito mais precisa do que um revólver. Por outro lado, a quantidade de pólvora que tem numa munição de pistola ou metralhadora é maior que a de revólver, porque elas têm mais poder de fogo. As balas atiradas por pistola e revólver saem com muito mais velocidade. Por pistola ou metralhadora, saem com muito mais velocidade que a de revólver. E uma outra característica da bala, da cápsula, desculpem, do estojo de pistola, que vocês estão vendo aí. Diferentemente do revólver, o estojo de pistola na base tem uma reentrância, aquela parte de baixo ali. Aquele chama-se culote. É justamente aquela parte que vai pegar no ejetor, depois de disparada, e vai ser puxada para fora, porque a pistola tem uma ejeção automática. Disparado o tiro, a própria força do carro que volta, o ganchinho encaixa naquele culote ali e tira a bala. Pode ser uma metralhadora, faz isso 60 vezes por minuto, mas cada vez que ela faz isso, ela vai tirando a cápsula. Então é muito comum em locais de crime, onde foi usado pistolas ou metralhadoras, ou fuzis, ter dezenas, às vezes centenas de cápsulas vazias no chão, de estojos vazios no chão, tá? Aqui está a diferença entre a cápsula estojo. A gente fica com a cápsula na cabeça, todo mundo fala na imprensa, né? O estojo de revólver, que é o primeiro, de pistola, que é o do meio, e de fuzil, que é o terceiro. O fuzil parece uma garrafinha, né? Justamente porque ele faz um afunilamento de maneira que toda a pólvora que queima, veja a quantidade de pólvora que tem numa bala de fuzil, é muito mais do que num cartucho de revólver. Aquele funilzinho faz com que todos os gases da pólvora convirjam para um ponto só, e com isso aumenta a velocidade em muito dos gases. Quem conhece um pouquinho de efeito de gases sabe que quando você diminui a passagem do gás, aumenta a velocidade deles, né? E na ponta de cada um desses aí vai o projétil. Então o projétil, por exemplo, de um revólver, pode ser 38, 32, é o chumbo que vai direto aí na gola, na boca do estojo. E no caso da pistola, vai um projétil encamisado. Esse projétil entra até uma certa profundidade e vai ser, sempre que for disparado, ele vai sair por força dos gases. O da pistola, o projétil de pistola já pode ser, normalmente, jaquetado por aço. Porque o fuzil vai sair com tamanha velocidade que vai atingir uma distância, geralmente 4, 5 vezes maior do que um projétil de revólver e 2 ou 3 vezes maior que de uma pistola. Ele pode atingir, com tiro de precisão, até 1,5 km de distância. Tiro de precisão, quer dizer, o cara faz uma mira a 1,5 km e consegue acertar. Claro que é um tirador de elite e tal,
Mas, para isso, ele precisa ter um tipo de projétil que não se perca no espaço. Tem que ter uma ponta, tem que ter uma estrutura muito bem formulada, geralmente ele é oval com uma ponta fina para poder ir furando o ar sem perder direção. Então, um projétil. O que é o projétil? O projétil é um elemento vulnerante, que ele pode ser de chumbo nu ou encamisado. Esse encamisamento pode ser total ou parcial. Por exemplo, alguns revólveres 357, aqueles Magnum, como tem muito poder de fogo, muita pólvora, costumam usar projétil semi-encamisado. Ele é jaquetado até uma certa parte, daí em diante ele é chumbo nu. O fato de ser chumbo nu permite que, quando chega no alvo, ele se abra um pouco, então faz um estrago desgraçado. Já o fato de ser encamisado totalmente permite que ele seja mais vulnerante, ou seja, ele pode atravessar grandes superfícies, até, por exemplo, já deve ter visto isso várias vezes, até a estrutura de um carro. Atravessa a porta do carro e pega uma pessoa. Um revólver dificilmente consegue fazer isso, mas uma pistola faz. Um fuzil, então, nem se fale. A velocidade do fuzil é tanta e a bala é tão vulnerante que pode atravessar 4, 5, 6 carros posicionados um ao lado do outro, pela porta, assim. Esses testes já fizemos, isso é absoluta verdade. Vem uma quantidade enorme de tipos de projéteis que existem. Só para a gente não perder muito tempo com isso, vamos só aos principais. Os de chumbo, que são esses cinzas aí, são usados em revólver normalmente. Pode ser 38, pode ser 32. Você pode ter projétil com ponta ogival, que é arredondada, pode ter com ponta chata. Os técnicos de tiro, obrigado, os técnicos de tiro falam que os de ponta chata são para tiro ao alvo. Não é uma grande verdade, não. Eles servem para tirar o alvo porque eles deixam a marca redondinha no alvo. Mas, na verdade, eles têm um poder de impacto, a gente chama isso de stopping power, o poder de parada, maior do que os que têm a ponta arredondada. Imagina pegar uma paredinha reta numa pessoa, faz ela cair na hora. Já o meio arredondado pode atravessar a pessoa e ela não cai. O poder de parada é aquilo que a gente diz assim, qual a energia que deve ter um projétil de maneira que você possa parar um inimigo que vem vindo correndo na tua direção. Quanto melhor o poder de parada, mais fácil ele cair quando toma o tiro. Nada é como no cinema, o cara toma um tiro e vai 15 metros para trás. Para tomar um desse aí, teria que ser um canhão. Mas, em todo caso, existe realmente o poder de parada. Uma 45, por exemplo, tem um ótimo poder de parada. Mas é muito comum que a pessoa que toma um tiro de 45 caia para frente, não seja jogada com 3 cambalhotas para trás. Bem, aí os projéteis encamisados, são os dourados, aí, os douradinhos, tem uma série de modelos também. Tem alguns com ponta chata, tem alguns mais pontudos, outros menos pontudos. Os mais pontudos são usados em armas que dão maior velocidade de disparo. Fuzis, por exemplo, não são só fuzis que têm alta velocidade de disparo. Por exemplo, 7,62 tem uma velocidade na boca do cano de 1.100 desculpem, milhas por hora, metros por segundo, 750 metros por segundo. Já uma K-47, que usa o projétil 222, é uma polegada também, 2 milímetros, é um projétil mais fino, tem uma velocidade na boca do cano de mais de 1.000 metros por segundo. Esses projéteis já são supersônicos, né? Quer dizer, a velocidade com que ele sai já é maior que a do som. Então, o disparo de fuzil, ele tem, na realidade, 2 repercussões, 2 ecos. É quando é dado o disparo, que a pólvora dispara, e quando passa a velocidade do som. Então, quem já viu alguém atirando de fuzil, na realidade, né, não em filme nem em programa, sabe que tem 2 disparos. Está sempre um muito perto do outro. É a onda de choque que se forma porque ele venceu a velocidade do som. Como acontece também com aviões supersônicos. Né?
Esses últimos que estão aí, os últimos 3 aí, 3 não, os últimos 2, são balotes, são usados em espingardas 12. A espingarda 12, por exemplo, pode usar tanto o balote único, que é esse último que está aí, como pode usar também chumbos múltiplos. Depende do objetivo que se vai usar. Os caçadores antigamente precisavam parar animais de porte, preferiam chumbo múltiplo, porque assim o chumbo se espalha, ele não tem tempo de fazer mira e alguma coisa vai acertar. O balote é usado quando você quer parar um animal, isso no tempo da caça, né? Um animal de grande porte, como, por exemplo, um elefante, e ainda assim tem que atirar de perto. Na área policial, o balote é usado para parar motor de carro. É a única arma que tem capacidade de penetrar no motor e causar um dano de modo que pare o motor do carro. Por outro lado também, é de difícil manejo. Uma 12 tem que ser usada por gente especializada, porque não é só atingir o motor, ela tem que atingir uma certa distância. Se você atingir a uma distância que não é aquela recomendada para parar o motor do carro, você não vai parar e vai perder o balote. Essas armas têm 2 balotes só, então você atira um, atira o outro, quando muitas vezes tem um só. Até você recarregar, o cara já foi embora. O que se faz na perícia balística com projétil? Primeiro, determinação do calibre. Quando o projétil chega para o perito, ele não sabe qual é o calibre, ele tem que medir para saber. A medida da base do cano, do diâmetro da base, do comprimento, vão indicar o calibre do projétil. E uma coisa interessante é que projétil não tem calibre. Quem tem calibre é a arma. Então, quando se mede o calibre, a gente fala, fez parte de munição para arma de fogo do calibre tal. É a arma que tem um calibre, não o projétil. Mas o calibre pode ser medido no projétil e a gente associa ele ao calibre da arma. Aí se mede a massa, o comprimento, o diâmetro. Essas características indicam qual é o calibre e o tipo de projétil que foi usado. Então, de todos aqueles que nós vimos lá, essas medidas denunciam qual que foi usado. Então, esse pode fazer uma série de perícias em cima da munição. Por exemplo, qual é o estrago que ela faz num alvo, mudando o alvo, qual é a coisa que vai acontecer num novo tipo de alvo. Se você atirar numa peça grande de sabão, até onde ele vai penetrar, se você atirar numa parede, até onde ele vai penetrar, ele vai ficar alojado, não vai ficar... Então, são todos exames que interessam para uma eventual perícia balística. Mas talvez a mais importante, além da determinação do projétil e da identificação da arma, seja o efeito do tiro no corpo humano. Isso aqui já é uma área quase da medicina legal, ou seja, uma fronteira entre criminalística e medicina legal. O que eu quero deixar claro é o seguinte, a área médico-legal começa no momento em que entra no corpo da pessoa. Enquanto está no externo do corpo, o exame que a gente chama de perinecroscópico é a área da criminalística. Então, na área da criminalística, você pode determinar a zona de enxugo. Sempre vai existir em qualquer tipo de disparo, a qualquer distância. Enxugo, como o próprio nome está dizendo, é limpeza, né? É quando o projétil penetra num alvo, ele se limpa. Ele está trazendo aquele monte de sujeirinhas que a gente viu na primeira foto lá, aderida na superfície dele. Penetrou na pele, ou mesmo numa roupa grossa, ele se limpa. Naquele ponto tem apenas uma orlazinha escura, enegrecida, que é a sujeira que estava no projétil. Aquilo lá não indica distância de disparo, não indica nada, mas indica que, sem sombra de dúvida, ali passou um projétil de arma de fogo. Qualquer tipo de projétil. Ali passou um projétil de arma de fogo. Então, muitos exames que são feitos em ossadas, por exemplo, recentemente teve um aí que foi feito sobre ossada da época da ditadura. Lembrem-se que o projeto está trazendo várias sujeiras que são materiais pesados. Chumbo, bário, antimônio que veio da pólvora são metais pesados. Esses metais não se decompõem
ao longo do tempo. Quer dizer, bactérias não comem esses metais. Então, anos e anos e anos depois, você ainda pode encontrar, sim, na borda do osso da pessoa, se for um tiro na cabeça, por exemplo, você ainda pode encontrar vestígios de chumbo ou outro metal semelhante, cobre, bário, característico da bala que penetrou ali. Mesmo que o projeto não exista mais, ou tenha atravessado a cabeça, você pode ter esse indício. O problema é quando esses corpos são enterrados em ossários. E aí ficam sujeitos à mistura com outros ossos, com outras contaminações e tal. Mas normalmente no caixão você consegue, nessa perícia, constatar se houve ou não passagem de projeto de arma de fogo. Depois do enxugo tem a zona de chamuscamento. Chamuscamento, como não está dizendo, é produzido pela chama, que é aquela fumaça vermelha que vocês viram, e gases superaquecidos. Ela deixa na pele da pessoa uma queimadura mesmo, uma queimadura, um vermelhão próprio de queimadura. Sabe como aquela quando você põe a mão na frigideira que está 400 graus sem perceber, tua mão fica vermelha durante uns 5, 6 anos? É aquilo ali, mas só que não é tão forte assim não. Fica aquela marca vermelha em volta do tiro. Significa que o tiro foi dado a curta distância. Porque foi aquela área em que aqueles gases vermelhos lá da primeira foto atingiram. Como eles não vão muito longe, então o tiro tem que ser dado a curta distância. Por isso que esses tiros chamam a queima-roupa, né? Porque queima roupa, queima cara, queima tudo. A zona de esfumaçamento é produzida pela fumaça. Como vocês viram, a fumaça está na frente. Ela atinge uma distância um pouco maior. Então, pode não ter queimadura, mas tem uma zona enegrecida da fumaça, o tiro foi próximo. Não tão próximo, mas foi próximo. E ainda tem a zona de tatuagem. Às vezes não tem a zona de esfumaçamento, nem a de chamuscamento, mas tem umas bolinhas em volta do disparo, em volta do orifício de entrada, que é chamada zona de tatuagem. Foram aquelas bolinhas de pólvora que não queimaram, ou que estavam queimando, aquelas que estavam ainda saindo junto com a bala, que atingem a pessoa. Como elas são partículas um pouco maiores, elas ganham uma distância um pouco maior e ainda atingem a pessoa depois de um certo espaço. Agora, a primeira pergunta que se faz, se tinha chamuscamento, se tinha tatuagem, se tinha isso, qual foi a distância exata do disparo? Essa é uma pergunta irrespondível, a não ser que você tenha a arma e a munição utilizada. Agora há pouco acabei de falar para vocês que um fuzil, a bala chega a 1.500 metros. Em compensação, também a língua de fogo dele é de mais de 1,5 metro. Por outro lado, um 32 tem uma linguinha de fogo desse tamanho. Se aparecer uma zona de chamuscamento de uma arma 32, você pode dizer que o tiro foi quase encostado. Mas um 357 tem uma língua de fogo também de quase 40 centímetros. Então, para você saber a distância que foi dado o disparo, você precisa saber que arma foi usada e que munição foi usada. Normalmente, a arma já denuncia qual munição que ela usa, mas é fundamental que se saiba qual foi a arma utilizada. A partir daí, o perito faz exames comparativos. Pega alvo de pano, geralmente da mesma cor da roupa da pessoa, se foi na roupa, ou então de panos claros, se foi na pele da pessoa, e vê o padrão que fica. Muitas vezes o padrão na roupa escura, por exemplo, não é visível a olho nu. Você precisa pegar aquele tecido, por exemplo, um paletó preto. O cara está montando um paletó preto, mas não tem chamuscamento, não dá para você ver. Você tem que pegar aquele paletó, levar no laboratório, fazer uma prova química, borrifar um reagente químico lá, com um papel de filtro por cima, depois você tira aquele papel e olha no papel, aí o papel vai ficar a marca lá, aí você vai poder identificar o que era chamuscamento, o que era esfumaçamento. Aí você faz tiros com aquela arma a várias distâncias até obter o mesmo padrão. Aí você pode dizer, a distância foi de 32 centímetros. Essa é a maneira correta de se dar disparo de arma de fogo. Nesse ponto aqui, o médico legista tem muito pouca atuação. Então, muita gente pergunta assim, precisa perguntar para o legista qual foi a distância de tiro.
Quando o legista recebe o corpo para exame, normalmente ele está sem roupa. As roupas já foram retiradas. Ou foram apreendidas pela polícia quando há necessidade de algum outro exame nas vestes, exame de DNA ou exame de distância de disparo, ou já foram dispensadas pelo próprio pessoal, pelas condições que estava, porque não tem onde guardar esse tipo de coisa em ml. Se não houve apreensão pelo delegado, as roupas são dispensadas. Então, quando o médico legista vê, ele está vendo o corpo. Se tinha marca de chamuscamento, esfumaçamento, pode ter ficado na roupa. Quando ele olha, só tem a única coisa que ele vai poder ver é a orla de enxugo, porque essa passa pela roupa e vai ficar na pele. E mesmo assim, ele só vai ver se tiver por trás zona óssea, se pegou em alguma parte que tem osso por trás. Então, para o legista informar a distância de disparo, é extremamente arriscado, porque ele não tem os elementos do local do crime. Então, muitas vezes, os locais de crime são desmanchados propositalmente, antes da perícia chegar, porque sabe-se que dessa forma não vai ser possível saber a distância de disparo, porque o legista não vai ter essa informação. Então, aqui tem, que eu acabei de falar a vocês, como são feitos os exames comparativos. Aqui está um tiro encostado. Mas esse tiro encostado, nós sabemos que foi encostado porque nós demos encostado. Mas aqui temos a informação de qual foi a arma utilizada e qual foi a distância exata do disparo. Encostado, a gente quer dizer, no máximo a 5 centímetros de distância. Mesmo em suicídios, muita gente fala assim, o tiro encostado é aquele de suicídio, o cara encosta. Mesmo nos tiros de suicídio, não existe o encostado mesmo, porque na hora do disparo, os gases levam um pouco a mão para trás e fica uma marca de chamuscamento, ainda que pequena, tá? Então, aqui foi um tiro a curta distância, um tiro encostado. Aqui nós vamos ver um tiro a curta distância. Vejo que a orla é maior, já é maior. Aí você, olha, outro tiro a curta distância. Poxa, mas que coisa. Como é que esse tiro pode ser igual a esse? Não é igual. É idêntico, a distância foi a mesma. O problema é que é uma arma e outra arma. Uma é uma arma que dispersa, rapidinho, como um 32, por exemplo. A outra é uma que concentra, como um 357, por exemplo. Os dois estavam a 40 centímetros de distância. Por isso que eu digo, para saber, não basta você olhar isso aqui, tem que saber a arma que foi utilizada para poder fazer o padrão em laboratório. Tá? Quando você não tem alguma dúvida, aqui está, por exemplo, uma madeira perfurada por baixo. Se vocês quiserem saber a verdade, esse é um beliche lá do Carandiru. Para saber se isso aí foi um prego, uma martelada, alguma coisa, você tem que, mesmo nos materiais examinados, você tem que buscar para saber se tem chumbo aí. Do mesmo jeito que pode ficar na pele da pessoa, no osso, fica também nos materiais que você está examinando. Então você passa um coletor de amostras aqui, que geralmente é um algodão embebido em uma solução neutra de amoniacal, por exemplo, leva esse algodão para o laboratório e faz o teste de chumbo ou de cobre. Se aparecer chumbo ou cobre, madeira não tem chumbo nem cobre. Se aparecer chumbo ou cobre ali, você vai saber que aquela perfuração foi causada por um projétil de arma de fogo. Se deu chumbo, revólver. Se deu cobre, metralhadora ou pistola. Aqui está um tiro a curta distância, mas não tão curta assim. Não tem chamuscamento, mas tem a tatuagem. Todas essas bolinhas aí são aquilo que formam aquele quadro que a gente chama de tatuagem. Aquelas partes da pólvora que estava queimando, algumas que nem queimaram ainda. Então tem bolinhas que estão com queimadurazinha em volta e tem bolinhas que só estão incrustadas na pele. Num caso desse, que está na pele direto, o legista pode sim, aí sim ele pode dizer, havia zona de tatuagem. Ele não pode dizer a distância que foi dado o disparo, porque ele não sabe que arma foi usada. Mas se essa informação foi dada, a perícia pode avaliar a distância exata do disparo. Bom, qual é a importância de saber a distância de disparo num caso desse? É um tiro na cabeça. Qual é a importância de saber a distância de disparo?
Simplesmente uma coisa dessa distingue um homicídio de um suicídio. Uma pessoa não pode dar um tiro encostado, assim, por exemplo. Ele vai ter que pedir ajuda para outra pessoa, então passa a ser um homicídio, né? Se ele der um tiro encostado, não vai ficar zona de tatuagem. Então, se aparecer zona de tatuagem e a suspeita era de suicídio, já não é mais. Mesma coisa que nesse caso. Aqui nós já temos uma orla de chamuscamento. Vejam que essa aqui é uma queimadura. Ah, bom, esqueci de mostrar para vocês. Se vocês observarem bem em volta do vermelho do ferimento, tem uma orlazinha enegrecida. Ela está meio disfarçada aí porque o sangue cobriu um pouco. Agora, nessa outra aqui dá para ver claramente. Tem uma orla enegrecida em volta do documento, mas tem mais uma abaixo, que na realidade é de queimadura. Esse foi um tiro dado nesse ângulo aqui. Queimou aqui e a bala entrou assim, fez aquela marca e aquela queimadura embaixo. No tiro distante, você só tem essa parte enegrecida aí, que é chamada a zona de enxugo. Tá? Então aqui não dá para você dizer que distância foi dado esse disparo. Então, se aparecer só a zona de enxugo, esquece, não tem mais como saber. Um outro exame balístico que se faz é de residografia, que é para saber se uma pessoa disparou ou não uma arma de fogo, ou então para distinguir, para definir a distância em que foi dado um tiro. Então, muita gente fala que o exame residográfico é feito sempre na mão da pessoa. Não é. Ele pode ser feito na mão da pessoa, na roupa da pessoa, no alvo, porque ele pode definir não apenas a presença de pólvora, mas também a distância que foi dado o tiro. Todos esses exames que eu falei aqui para vocês, que dão a distância de disparo por comparação, são chamados de exames residográficos. Todos usam o mesmo tipo de reagente, é o mesmo procedimento. Agora nos interessa saber se na mão da pessoa a gente pode sempre encontrar esses vestígios de que ele disparou uma arma. Então, voltando àquela primeira foto que nós vimos, aqui está um esquema dela. Quando a arma dispara, vários elementos saem junto com o projétil. Alguns atingem uma distância. Nesse caso aqui, nós temos um disparo de uma pistola 7,65. E eu preciso deixar bem claro que essa ilustração é de 1975, porque é do livro do Heraldo Rabelo. O Heraldo Rabelo é um perito gaúcho, ele faleceu agora aos 97 anos, há um ano atrás, 2 anos atrás. Ele tem um livro de balística muito conhecido, que já foram feitas várias edições. Quase todos os peritos do Brasil se basearam no livro dele. Mas essa foto, esse elemento, está desatualizado, mas didaticamente serve para entender o que estão falando. O que a gente está falando. 25 centímetros vai pegar só a parte de tatuagem. A 15 centímetros, que é a segunda marca aí, vai pegar uma partezinha que é a esfumaçamento e algumas partículas da pólvora também, que vão formar uma zona de tatuagem mais fechada. E assim por diante. Quanto mais perto vai chegando da arma, mais partículas e até a língua de fogo, que pega aqui até uns 5 centímetros, como está marcado aqui. Na realidade, essa é uma mera ilustração. Para você saber essas distâncias, tem que fazer um exame comparativo residográfico. Além desses exames, existem talvez os mais famosos balísticos, né, que são exames microcomparativos. Aquele que vai denunciar se aquela arma foi ou não utilizada naquele crime. Para você fazer esse exame, você tem que ter o projétil suspeito. Projétil, a gente chama de suspeito, projétil que é retirado do corpo da vítima ou do local do crime. Ele vai ser confrontado com um projétil que a gente chama de testemunha. É uma cariação, né? Uma cariação técnica. A gente vai produzir um projétil com aquela arma que deve ter sido usado, e a gente vai chamar aquele projétil de testemunha, que ele vai testemunhar para nós se aquele suspeito estava ou não no local do crime. Você vai fazer um confronto entre um projétil e o outro. Não existe confronto de armas. Os confrontos são sempre entre projéteis ou estojos. Tá? Por que a gente pode fazer essa identificação? Aqui está mais uma ilustração do livro do professor Rabelo.
todo cano de arma raiada, ou seja, exceto as espingardas, tirando as espingardas, revólveres, fuzis, metralhadoras, tem raias no cano, que são linhas, como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente está vendo o cano bem de frente, tá? São linhas espiraladas, que elas começam num ponto do fundo do cano e terminam num outro. Elas obrigam o projeto a seguir um trilho para dar uma rotação antes de sair do cano da arma. Isso chama-se raia. Essas raias são responsáveis pelas marcas que ficam no projeto, como vocês estão vendo aí. Só que, se você olhar no microscópio, essas raias não são só marquinhas bonitinhas do trilho, não. Tem milhares de marquinhas. Quanto mais se aumenta a imagem, mais você vê marcas ínfimas, de pequeníssimas largura, que a gente chama de estrias, que são características daquela arma. Se você der 200 tiros com aquela arma, os 200 vão ter a mesma, vamos dizer assim, impressão digital física na bala. Isso caracteriza definitivamente, é uma prova cabal de que aquela arma disparou aquele projétil. É interessante que nem todos têm interesse que as armas sejam identificadas, né? Então, algumas indústrias já fizeram tipo de raias arredondadas de maneira que não deixe esses sulcos. Parece que é mentira, né? Mas como é que podem fazer uma coisa que vai prejudicar a investigação lá na frente? Porque assim pode vender para muito mais bandidos, né? Lógico, né? O cara pode ter a arma dele que jamais vai ser identificada. Mas, por outro lado, o desenvolvimento tecnológico chegou ao ponto de hoje a gente poder obter imagens tridimensionais. Tem cinema tridimensional? Também tem microscópios tridimensionais que refazem aquela raia arredondada como se ela tivesse olhando, você estivesse olhando ela realmente, não virtualmente, com todas as características internas, que são essas marquinhas que tem aí. Então, hoje, até essas armas podem ser identificadas. Para isso, é necessário ter esse equipamento que eu comecei a falar no começo da palestra aí, que, infelizmente, São Paulo não tem. Já tem instalado no Rio, na América Latina inteira. Mas aqui no Brasil, só no Rio, na Bahia, em Goiás. Goiás, Brasília, estão usando em conjunto. Infelizmente, São Paulo ainda não tem, seria o primeiro estado a ter, porque esse sistema foi lançado logo depois que aconteceu o massacre da detenção, e era o único sistema que poderia identificar os atiradores naquele momento lá. Eu acho que por isso talvez não houve interesse em comprar. Aí vocês estão vendo a foto que está ilustrada no slide anterior, agora estão vendo como foto mesmo. Vejam como é que são as raias do cano. Então elas fazem com que o projeto tenha esse movimento quando sai. Aqui está a ilustração dele. Pelas raias, vejam na letra E aí, o projétil, aí está exagerado, ele não sai rodando que nem um peão, mas ele recebe uma rotação dentro do cano. Aliás, nenhuma rotação. 1/4 de volta dentro do cano, geralmente. Depende do comprimento do cano. Cano curto, às vezes, nem 1/4 de volta. Mas isso é o suficiente para lá na frente de ter uma rotação realmente. Essa rotação depende da velocidade que ele vai. Quanto maior a velocidade dele, a rotação está relacionada, o movimento de rotação está relacionado com o de translação. Esse movimento permite que ele vá furando o ar. Ou seja, quanto maior a velocidade e maior a rotação dele, mais ele vai ficar na linha reta. Então, isso, para tiro de precisão, é muito importante. O cano deve ser longo, você vai ter um tiro de precisão, você deve ter um cano longo, e deve ter um projétil que não sofra alterações ao longo do percurso, que ele consiga ficar rodando sempre na linha reta. Isso é um problema de engenharia muito complicado, para quem pensa que é fácil, não é não. Tem que ter um centro de massa super bem posicionado, não pode fazer oscilação desse tipo, se vier uma oscilação desse tipo, ele pode virar e sumir. Nós já vimos casos de projétil atirado para o alto,
de pistola, por exemplo, que até lá em cima ele vai bonitinho. Quando ele desce, ele já não tem mais a rotação, ele desce de qualquer jeito. Já vimos pessoas morrer com o projeto entrando de lado no crânio. Se alguém lembra um pouquinho da física, a mesma velocidade que ele sai daqui, chega lá em cima, ele volta com a mesma velocidade que saiu. Então ele atravessa quando a pessoa às vezes entra de lado no crânio. Então aqui estão as fases do disparo, né? Espoleta acionada em A, flash do disparador, detonador da espoleta, do estifinato de chumbo, pega fogo na pólvora, forma gases. Esses gases estão desesperados para sair para algum lugar. O único lugar que eles encontram é empurrando o projétil, porque o resto é tudo fechado. E esse projétil, quando entra no cano, ele começa a receber movimento de rotação. Além das marcas do projétil, os estojos também têm as marcas características da arma. E aqui, o mais importante é o de pistola. Embora o revólver também tenha marcas, são muito poucas as marcas nos estojos de revólver, porque estão geralmente situadas só na espoleta. Quando muito, na culatra, que é aquela partezinha que segura na câmara. Mas no projétil, no estojo de pistola, que é esse que está aqui ilustrado, ele tem marca no culote do ejetor, tem marcas do picote, feito pelo percussor, você tem marcas da subida de rampa, que é essa 7 aí. Subida de rampa é quando você carregou a pistola, preparou o tiro. Ele sobe uma rampinha, aquela rampinha tem um monte de irregularidades ali que fica no projeto. Você não vê isso a olho nu normalmente, mas você põe no microscópio, você vê claramente. Ele tem marcas, esses risquinhos que estão aí atrás, não é erro de desenho, não. Está assinalado como 2. Isso chama-se carimbo de culatra. Lembre-se que quando a arma dispara, aquele projeto sai com uma velocidade enorme para frente, e quem tem que segurar a reação, terceira lei de Newton, né, toda ação com uma reação igual e contrária. Quem segura toda a reação é a arma e a tua mão. Tem algumas mãos que não seguram nem isso, né, que dá o tiro, o cara não consegue nem segurar. O 357, por exemplo, dá um tranco tão forte que você não tiver com o braço muito bem preparado, você pode até quebrar o braço. Mas toda aquela força que é superior a 500 quilos, ou seja, isso eu estou falando para um 38 aí, pode chegar até 700 quilos aí para um Magnum 357. Já para um fuzil, então o cara mal morre quando dispara. O fuzil tem uma massa grande, é por isso que ele é grande. Amortece muito mais a reação. Além disso, ele tem um ejetor, pistola tem um ejetor também, que tira muito da energia de recuo. Então, pistola costuma ser mais macia para disparar do que o revólver. De qualquer forma, essas marcas aqui vão também caracterizar a arma. Então, vejam que pistola não é um bom negócio para usar em crime. Primeiro, o corpo da vítima vai levar bala, que mais tarde pode identificar a arma. Segundo, se não der tempo do cara limpar o local, como às vezes não dá, às vezes eles fazem chacina, tem que sair correndo, não dá tempo de limpar o local, fica um monte de cápsula, um monte de estojo vazio no local. Foi assim que várias chacinas foram esclarecidas. Essas são coisas que não se divulgam muito, porque senão, logo atrás dos chacineiros, vem um caminhão de lixo levando as coisas daqui para frente, nunca mais vai ter prova. Mas sempre aparece uma ou outra. Já tivemos casos da mesma pistola ter sido identificada em 4 chacinas diferentes. Ou seja, estojo encontrado numa, noutra, até que um dia se aprendeu a pistola, era dela. Tá? Bom, não preciso dizer que esse cara, dono dela, está cumprindo 30 anos de cana, né? E era um SPM. Para você fazer exame de confronto, você usa o microscópio. Esses aqui são os antigos microscópios que tinham, né? Hoje tem mais modernos, mas o princípio é o mesmo. Você pega o microscópio comparador, põe um projétil
chamado testemunha de um lado, o suspeito que foi tirado do cadáver do local do crime no outro. Esse microscópio monta as duas imagens numa única. Se vocês estiverem vendo mais ou menos bem aqui, aqui tem uma imagem montada de 2 projéteis nessa câmera de TV. Metade da imagem é um projétil que está do lado direito e a outra metade é o projétil que está do lado esquerdo. Quando essas metades casam perfeitamente, você sabe que as 2 balas foram disparadas pela mesma arma. Mas tem que casar perfeitamente. Hoje em dia, existe um sistema que está sendo usado quase que no mundo inteiro, chamado IBIS, ou IBIS, como dizem alguns, que é um sistema integrado de identificação balística. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que o futuro da pesquisa de identificação é informática, é informatizada, é computador. Não se pode mais procurar impressão digital em fichinha. Você tem 40 milhões de cidadãos em São Paulo, que significa 400 milhões de dedos. Mesmo que alguns tenham 9 só, no total seriam 400 milhões de dedos. Impossível você pegar 400 milhões de fichas e pesquisar um exame em 400 milhões. Isso não existe. Tanto que há mais de 10 anos não se faz uma pesquisa de impressão digital em fichário civil. Qual é a solução para isso? A solução é fichário criminal. Mas aí vem a lei. A lei não permite mais, se o cara tem impressão, tem carteira de idade, você não pode mais fazer, não tem importância. Então, esse cara foi condenado, ou deu entrada na penitenciária, deu entrada no CDP, deu entrada não sei aonde, de alguma dívida com a justiça ele tem. Levanta aquela ficha civil dele e transforma em ficha criminal. Aí, em vez de 400 milhões de dedos, nós vamos ter 500 mil, 800 mil, 1 milhão que seja, muito menos para examinar. Aí existem, sim, sistemas informatizados que podem verificar, no universo de 1 milhão de dedos, qual é aquele que está procurando. Pode demorar 20 minutos, 1 hora, parece que o tempo médio para 300 mil impressões desses aparelhos de alta velocidade é de 15 minutos. Ou seja, milhares, centenas, dezenas de crimes poderão ser solucionados. Essa é uma das razões pelas quais o índice de crimes resolvidos na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha atinge 80%, enquanto aqui no Brasil não passa de 5%. Bom, mesma coisa que eu falei para a impressão digital, vale para a balística. Existem sistemas balísticos hoje que gravam aquela impressão digital digitalmente na memória. E melhor, 3D, tridimensionalmente. É como se tivesse com o projétil real guardado ali. Mesmo que aquele projétil se perca um dia, seja jogado fora, apodreça, porque ele tem que ir para o fórum, porque, na verdade, a nossa lei diz que tudo que foi usado em arma de crime ou decorrente de crime acaba indo para o fórum. Você não precisa mais dar arma nem nada, aquele projeto está eternamente armazenado ali, assim como você não precisa mais a pessoa dona do dedo da impressão digital. Se está com o dedo dela, sabe quem é ela. Esse sistema tem capacidade de armazenar 3 milhões de padrões de armas, ou seja, de projéteis disparados por armas. É muito mais do que está em circulação atualmente no estado de São Paulo. Então você poderia pegar todas as armas dos policiais, por exemplo, e fazer um padrão delas e colocar ali. Se um dia tiver um policial envolvido em alguma chacina, você vai lá e vai achar que foi a arma dele que fez aquilo. Talvez seja por isso que não deu certo. Essa imagem que ele forma, que você tem duas imagens de um único projétil, de um único estojo, ou então do lado de cá de um único projétil. Aqui uma imagem 3D, daquele mesmo caso anterior. 3D é o seguinte, aqui não dá para ver perfeitamente, mas é como se tivesse com um projétil, como filme 3D, tá? Aqui você tem uma separação entre dois, parece que é um só, mas não é, são dois. Um suspeito e um testemunha. Com a vantagem que sendo 3D, você pode rodar essa imagem
para lá, para cá, em qualquer sentido que você quiser. Pode saber até como é que ele é composto. De qualquer forma, para você fazer um exame desse tipo, você precisa recolher um projeto, precisa ter um projeto, recolher o projeto e colocar um comparador para fazer esse tipo de exame aqui. Eu acho que o mais importante de tudo isso é o seguinte: nós sabemos hoje que existem perto de 500 mil armas clandestinas circulando por aí. Essas armas clandestinas entraram no país por alguma razão que a gente não sabe, foram roubadas, às vezes até de próprios policiais, de guardas civis, ou de depósitos. A verdade é que existe uma quantidade muito grande de armas. Você jamais conseguiria ter padrões dessas armas armazenadas no microscópio. Mas, por outro lado, você pode partir do princípio que um dia essas armas vão estar envolvidas num crime. Portanto, assim como eu falei do caso da chacina aí, que foi feito manualmente, porque não tinha esse microscópio, não existe ainda esse microscópio automatizado aqui em São Paulo, como no caso da chacina, um dia a arma vai entrar num crime. Olha, tem a bala, foi colhida lá no corpo da pessoa no ML, ótimo, faz a imagem dela e guarda. Pode ser que daqui a 3 meses apareça essa arma num outro crime. Aí você guarda aquela outra arma, aquele outro projeto que foi recolhido de um outro cadáver, meses depois compara, olha, que essa foi a mesma arma que matou aquele outro lá. Fazendo assim que o microscópio eletrônico da balística esclareceu um caso sequencial de uma quadrilha que vinha agindo lá. Na realidade eram traficantes que estavam... Uma quadrilha de matadores contratados por traficantes para cobrar dívidas. A mesma arma as mesmas armas, foram 3, foram localizadas em 4 mortes diferentes. Na 4ª morte, um dos suspeitos foi preso, e com ele uma arma. Com isso se levantou a quadrilha inteira. E não precisou mais do que esses 3 ou 4 meses de investigação. E nem houve praticamente investigação direta, porque não tinha ideia de quem seriam as pessoas. Bastou que tivesse aquela imagem da arma guardada. Então a gente tem muito a percorrer, por exemplo. Não apenas com identificação de arma de fogo, mas identificação humana por impressão digital, que infelizmente não existe um sistema informatizado ainda. Agora estão pensando em fazer, mas lamentavelmente ainda estão pensando em fazer para toda a população civil. Não é o que interessa para a polícia, para a área criminal. Para a polícia interessa a área criminal. É preciso separar o arquivo de identificação civil do arquivo de identificação criminal. Nós não podemos saber, mas muita gente fala assim, mas a gente não sabe se o civil amanhã vai ser um criminoso. Mas no dia que a gente tiver algum indício sobre ele, por exemplo, ele começou a responder por furto, seja lá pelo que for, um pequeno delito, aí a gente já tem um motivo para deixar uma impressão dele guardada. A partir daí, muitos crimes podem ser esclarecidos, pode ter certeza. Então, com o estojo, a mesma coisa. Se a gente olhar bem aqui no estojo, esse é o fundo do estojo, né? Aqui está a marca do picote naquele buraco do meio lá. Aquele picote foi onde pegou a agulha da pistola. E essas marcas de linhas curvas aqui é aquilo que a gente chama de carimbo de culatra. Quando o revólver volta, quando a bala vai, o estojo bate com tanta força na culatra do revólver que ele fica com a marca da culatra ali. Aqui, por exemplo, tem um crânio que depois de muito tempo de desenterrado, foi possível saber que aquilo era um buraco de bala. Homicídio esclarecido anos depois da morte, né? Pela presença de chumbo e tudo. E a marca que tinha do outro lado da cabeça era a saída do projétil. Sem a gente entrar muito em detalhe, só para vocês terem uma ideia, diversos tipos de projétil atravessam porta de carro, às vezes dependendo da distância de disparo, até o 38. Mas alguns não conseguem atravessar por causa da baixa energia que eles têm. Então isso daí precisa ser disparado de perto para conseguir algum efeito. Aqui não dá para ver direito, mas tem projéteis alojados e buracos de projéteis que passaram por aí. Tá? Isso foi teste feito com diversos calibres diferentes. Todos os calibres grossos
e de pistola, e metralhadora e fuzil, passaram através da porta. Bom, existem algumas propostas, por exemplo, para controlar armas, que cada arma fabricada tenha um chip que seja aderido ao interior da estrutura dela, que não possa ser retirado. Ou então, proíbe pura e simplesmente a arma. Parece que isso não dá certo, porque quando você proíbe a arma, a gente proíbe a arma para gente de bem. Bandido continua usando. Eles nunca obedecem à lei. Você fala assim, olha, todo mundo tem arma, por favor, tragam aqui para a delegacia, para a gente destruir, eles não levam. Você pode fazer um controle físico também. Como é que é esse controle físico? Pegar uma imagem de cada bala, de cada arma produzida e armazenar num sistema informatizado desse, como eu falei. Mas também até hoje não vingou projeto desse tipo. A outra maneira é um controle químico. Controle químico já existe, mas é feito só pelas forças militares. Não sei se o Exército Nacional usa, mas sei que o americano já usou, o italiano usa. A Itália fez uma compra muito grande de armas brasileiras, de munição, armas e munição brasileira, armas da tal de munição da CBC, e exigiu que a CBC colocasse um traçador químico na munição, na pólvora. Por que isso? Ora, porque assim eles vão saber, daqui a 1 ano, 3 meses, se a munição, por exemplo, não durou aquilo que estava prescrito, eles vão lá abrir a munição, fazer um exame e falar, opa, essa munição que a gente comprou do Brasil. E vão reclamar aqui, porque aqui tem um elemento aqui, tá vendo? Tem um antimônio aqui que a gente mandou colocar em tal quantidade. E quando eles compram da Índia, eles põem outro, quando eles compram da Rússia, põem outro traçador, então eles sabem qual foi a origem daquela bala que eles compraram, daquele material. Isso poderia ser usado também pela polícia. Por exemplo, as armas que são vendidas para civis em lojas e tal, para quem tem porte, para quem conseguiu porte, pode receber um traçador X. As que forem vendidas para a polícia, um traçador Y. As que forem vendidas para o exército, traçador Z. De modo que você achou um determinado projeto em algum lugar, você vai em busca daquele marcador, você vai saber de que tipo de arma ele pode ter vindo. Mas isso são coisas que a gente pensa, isso é para o futuro, quem sabe quando, né? Mas o fato é que você consegue hoje fazer exames residográficos com muito mais precisão por causa dos elementos químicos menores que tem na pólvora. Além do chumbo, que eu falei para vocês, antimônio, bário, tem muitos outros elementos que permitem que você comprove com certeza se uma pessoa disparou ou não. Apenas por curiosidade, aqui está um gráfico antes de um disparo, de partículas retiradas da mão da pessoa e examinadas no equipamento. E aqui está depois do disparo. Vejam que todas as estatísticas de partículas agora se concentram num outro ponto. Se prova que aquela pessoa disparou uma arma de fogo. Sem entrar em muito detalhe aqui, um dos maiores casos que a gente não conseguiu até hoje resolver pela falta de possibilidade de fazer o exame de confronto balístico foi o do Carandiru. Eu digo que infelizmente porque, ao mesmo tempo que muita gente está se valendo disso, não fui identificado, então eu estou tranquilo, outros que não dispararam estão no meio respondendo da mesma forma. Por isso que a prova pericial deve ter toda a possibilidade de seguir até o fim, até onde ela pode chegar. Senão, a justiça pode ficar no meio do caminho também.